Olá, eu sou Pedro Marins e eu estou aqui hoje para a gente discutir um caso clínico sobre o tratamento da estenose aórtica. Né? Então, vou mostrar para vocês um caso realizado aqui no nosso serviço, um valve-in-valve aórtico numa paciente com alto risco de oclusão coronária. E utilizamos então a técnica de basílica e a proteção ativa das artérias coronárias como estratégia para evitar a oclusão, certo? Então, começando, é uma paciente feminina de 75 anos, uma paciente de 1,44 m, pesando 64 kg, de comorbidades prévias. A paciente era hipertensa, diabética e já tinha realizado uma troca valvar aórtica em 2007, uma prótese Biocor número 23. A paciente vinha em ritmo de FA, paroxística, e evoluiu com a disfunção dessa bioprótese do tipo estenose, evoluindo com uma classe funcional 3 e com uma perda progressiva da função ventricular esquerda, a fração de ejeção de previamente 50% para 45%. Então optamos aí por prosseguir a investigação. Ela realizou um ecocardiograma. Nesse ecocardiograma a gente tem uma área valvar indexada de 0,7 cm² por metro quadrado, com um gradiente máximo de 53 e médio de 31 mm de mercúrio, mais uma fração de ejeção de 45%. Como falei para vocês, né, os dados do ecocardiograma. Feita a avaliação dessa paciente, né, para prosseguirmos a indicação do tratamento, a paciente apresentava um Euroscore de 6,85 e um STS de 6,66. A paciente foi discutida, né, com a equipe cirúrgica, mas devido a um risco cirúrgico intermediário associado à fragilidade clínica, foi contraindicada a retroca valvar cirúrgica e foi encaminhada então para discussão e avaliação de valve-in-valve. Essa foi a decisão do nosso Heart Team. Realizada, né, a avaliação para o valve-in-valve, ela fez uma tomografia cardíaca, né, que calculou para a gente ali as alturas da coronária direita de 15 milímetros e a altura da coronária esquerda, do tronco da coronária esquerda, em 6 a 7 milímetros ali, certo? Do ponto de vista da prótese, né, a gente tem uma prótese número 23 com True ID de 19, avaliado pelo software. Em relação aos acessos vasculares, a gente não teria problemas, né? As femorais são boas, medindo aí 6,5 milímetros pelo menos. Então foi programado o procedimento e, do ponto de vista estratégico, a gente enxergou um alto risco de oclusão da coronária esquerda, né? Que tem ali uma altura abaixo de 9 milímetros, uma altura de coronária esquerda de 6,9 milímetros. Certo? Então a gente optou por realizar a técnica de basílica, que consiste na laceração do folheto, né, que seria rebatido com risco de oclusão da coronária, e também em realizar a proteção ativa dessas coronárias com um implante de stent com a técnica de chaminé, se fosse necessário. Mas a gente já deixou o fio guia na coronária para, caso a gente tivesse qualquer infortúnio, a gente tivesse ali um fácil acesso às coronárias dessa paciente. O procedimento foi planejado com anestesia geral e realização de ecocardiograma transesofágico. Em relação aos acessos, o acesso principal da TAV foi pela artéria femoral direita. O acesso para a realização da basílica, né, a gente vai precisar de 2 acessos, né? A gente utilizou também a femoral esquerda. O acesso do pigtail foi realizado pela radial direita e a gente implantou um marcapasso através da veia femoral esquerda. A prótese escolhida para fazer o procedimento foi uma prótese Sapien 3 número 23. Como eu falei para vocês, a técnica de basílica vai fazer a laceração do folheto. Então a gente vai com um catéter, posiciona esse catéter no folheto ali próximo às coronárias do paciente. Então o folheto que ficaria e estaria rebatendo ali, a gente posiciona, atravessa um fio guia através do folheto, um fio guia astato que tem um alto peso de ponta, e coloca esse fio guia no ventrículo. Esse fio guia
vai ser laçado por um laço através do outro catéter e vai ser lacerado com o eletrocautério, fazendo esse V que não... Ou seja, quando a gente fizer o implante da TAV, esse folheto não fica rebatido na frente da coronária, como vocês podem ver no esquema. Então, no desenho da esquerda, sem a laceração, esse folheto seria rebatido para além das coronárias, tá bom? Bom, então fomos lá para a realização do procedimento, né? Cruzamos a válvula aórtica, posicionamos o laço dentro do ventrículo esquerdo, certo? E após isso, posicionamos um catéter AL na base do folheto à frente da coronária esquerda. Fizemos ali a injeção de contraste, evidenciando até uma certa calcificação ali na base do folheto, né, que realmente dificultaria o acesso. Mas através desse catéter AL posicionado da base do folheto, a gente avançou o fio guia, como eu disse para vocês, o astato, que é um fio guia que tem um alto peso de ponta, e esse fio guia iria fazer a laceração do folheto. Tá? Vocês vão ver, ele é avançado através de um microcatéter para dar maior suporte. Nessa imagem, progrediu, avançou, cruzou o folheto, certo? Então, após cruzar o folheto, o desafio é você conseguir laçar com o laço que estava previamente colocado ali. Então, você traciona, prende esse folheto. Então, você vai ter na sua mão ali um varal, que a gente chama, né? A gente faz a técnica do Flying V. Então, você pega esse fio guia que você vai colocar para fazer a laceração e retira o revestimento desse fio guia. E esse fio guia vai ser ligado no eletrocautério, isolando através dos catéteres, mas ligado no eletrocautério, e você faz o movimento de tração. E quando é realizada a tração, você vai lacerar esse folheto da prótese previamente implantada. Então, nesse momento, está posicionou, começou o movimento de tração, até o momento que você consegue romper o folheto. Então, fomos aí para o implante da prótese, né? Um valve-em-valve habitual, posicionamento do fio guia dedicado através da válvula. Então, esse fio guia posicionado no ápice do ventrículo esquerdo, né? A progressão habitual da prótese através do anel valvar. A gente procurou uma posição de implante ótimo, né? E realizou a liberação da prótese. Observem vocês que fez um dog bone, a prótese ficou com uma certa cintura, né, nesse momento. A gente realizou uma avaliação tanto ecocardiográfica quanto também a injeção de contraste na coronária, né? Nesse momento não aparentava ter nenhuma obstrução coronária, então a técnica de basílica, que foi certamente indicada, né, corretamente indicada nesse caso, teria evitado. E nesse momento tínhamos um bom fluxo coronário. Optamos por realizar a pós-dilatação para obter um resultado ótimo também do implante da válvula. Fizemos essa pós-dilatação. Vejam agora a cintura cedendo, né, a gente conseguindo zerar, né, o que havia ali de leak periplotético e melhorar o resultado do implante da prótese, mas nesse momento, pelo nosso ecocardiografista em sala, observou-se ali um aumento, né, na velocidade de fluxo para a coronária, e esse aumento da velocidade de fluxo determina, né, indica para a gente um risco de oclusão. A angiografia não estava obstruído, mas esse risco nos chamou a atenção, né? A gente ficou com um pouco de receio, como já estávamos ali com o stent posicionado, optamos por fazer também um implante desse stent na técnica chaminé. Vejam a tração do stent, que estava posicionado no descendente anterior, até a liberação dele, protruindo, né, do tronco da coronária para a aorta, e aí o resultado angiográfico com a injeção, evidenciando um fluxo realmente muito mais evidente para as artérias coronárias. Então, nesse caso aí de alto risco de oclusão coronária, a gente utilizou das duas técnicas que a gente tem à disposição, né, que são bem conhecidas, tanto a técnica de basílica, que fez a laceração do folheto, que seria rebatido para frente do ósteo da coronária, quanto o implante do stent em chaminé. Então ele fica em paralelo ali com o stent da prótese e ele fica
permitindo o acesso do sangue para as coronárias. Vejam os senhores o resultado final, a ortografia, que evidencia um ótimo resultado tanto do implante da prótese quanto uma perfusão das coronárias ótima, né? A coronária direita e a coronária esquerda contrastando muito bem ao término do procedimento. A paciente permaneceu em leito de terapia intensiva por 72 horas pós o procedimento para uma monitorização, né? Uma paciente que foi mais mexida, a gente ficou com receio. O eletrocardiograma dela não tinha nenhuma alteração, além do que ela já tinha de prévio. Ela recebeu alta hospitalar com 5 dias após o procedimento, assintomática do ponto de vista cardiovascular. Esse procedimento foi realizado há mais ou menos cerca de 1 ano e meio, então eu já tenho para vocês aqui um follow-up dessa paciente, né? Na primeira consulta que ela voltou pós-procedimento em 1 mês, ela já vinha assintomática do ponto de vista cardiovascular, em classe funcional 1, mas ainda em reabilitação, sem queixa de dispneia ou dor torácica, e no segmento de 1 ano ela completamente assintomática do ponto de vista cardiovascular, realizando ginástica aí 3 vezes por semana, sem limitações para as atividades dela. Então a gente vê que um procedimento bem indicado e bem planejado foi o diferencial para a gente evitar o risco de oclusão coronária nesse caso, né? Então utilizamos as duas técnicas que a gente tem à disposição, fizemos a basílica, fizemos o implante do stent e conseguimos realmente um resultado ótimo para essa paciente. Muito obrigado.